Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, senador Confúcio. Eu agradeço também em nome do senador Eduardo Braga, o relator da reforma tributária. Eu vou trazer aqui um ponto, mas para começar eu gostaria de falar que o Brasil, a gente tem muitos desafios como país. Eu sei que uma missão dessa casa não é uma missão fácil de lidar com tudo isso. E tem 3 deles que têm muita ligação com o que eu vou trazer. O primeiro seria o fato de que a gente precisa lidar com a transição energética, realizar a transição energética. O mundo vive as mudanças climáticas e a gente precisa que essa transição energética seja justa e inclusiva. Um segundo desafio que a gente tem, que eu vou ressaltar também, é a questão do tratamento adequado dos lixos. Hoje, o Brasil ainda tem 40% de todo o lixo deixado em lixões, o que é um problema grave de saúde pública. E o terceiro é sempre a nossa questão econômica, né? Sempre tem uma necessidade de crescimento econômico, de geração de empregos, para que o nosso país e a nossa sociedade tenha a qualidade de vida que precisa. E existe um setor que hoje é muito subestimado e subutilizado, que pode ajudar a resolver todos esses 3 problemas, que é justamente o setor do biogás e do biometano. O biogás, ele é justamente o aproveitamento do lixo, do resíduo orgânico, transformando um problema numa solução, porque ele vai criar energia limpa. E a gente tem um potencial gigante. O potencial total do Brasil hoje, a gente está mostrando na apresentação, é de 120 milhões de metros cúbicos dia, um potencial teórico, considerando todos os resíduos que temos. Isso dá o dobro do que o Brasil consumiu de gás natural ano passado. Inclusive, o biogás, quando ele é purificado, ele vira o biometano, que vai ser justamente o equivalente renovável ao gás natural. E a gente vê aí que a gente já estima um crescimento inicial de até 8 milhões de metros cúbicos. Nossa produção hoje é de apenas 600 mil metros cúbicos, e a gente pode chegar, se puder passar a tela, ao nosso potencial de curto prazo, que é de 34 milhões de metros cúbicos, através, inclusive, conseguindo da nossa reforma tributária, para a gente superar os desafios que a gente tem nesse caminho. Chegando no nosso potencial total, a gente consegue gerar 798 mil empregos, reduzir as emissões de CO2 equivalente em 642 milhões de toneladas por ano e ainda trazer 120 bilhões de investimentos. Se puder passar, esse potencial é inigualável no mundo. O mundo geralmente está olhando ali só para os resíduos do saneamento, mas o agro do Brasil ele tem uma força tão grande, principalmente o setor sucroenergético, que está aqui sendo representado pelo Mário Campos, que ele faz a gente ter algo que é especial e que o Brasil precisa valorizar. E para que a gente precisa para destravar esse potencial de curto prazo? Essa Casa Legislativa precisa justamente dar cumprimento à Constituição Federal, que no seu artigo 225, no capítulo do meio ambiente, trouxe que o Brasil tem que trazer um regime fiscal favorecido com um diferencial tributário para os biocombustíveis que tornem-o competitivo com os seus respectivos fósseis. Isso vai ajudar em muito a reduzir as emoções, assim, eu estou emocionada, senadora. Vai ajudar a reduzir as emissões de gás carbônico, especialmente naqueles setores de difícil descarbonização, que são o transporte, a indústria e a agricultura. Então, a gente traz o artigo 170, que veio do PLP do Senado, já trouxe uma proposta inicial para a gente fazer esse diferencial tributário, mas a gente traz 2 aprimoramentos que eu acredito que serão muito importantes. O primeiro deles é o seguinte, ele diz, o artigo 170, que vai reduzir as alíquotas, mas não diz em quanto. Então, resolvemos fazer uma proposta que está alinhada com o ideal da reforma tributária de trazer simplificação,
e otimizar a tributação. Então, ao invés de criar uma alíquota nova, muito embora, se você for pensar que o biometano reduz em 90% as emissões de gases de efeito estufa e que precisa de pelo menos 90% de redução de alíquota para ficar competitivo, mas a gente trouxe uma alíquota que já existe na reforma tributária, um desconto para facilitar esse momento. Então, a gente sugeriu que sejam reduzidas em 60% as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre operações com biogás e biometano em relação às alíquotas de seus respectivos fósseis. Tá? O segundo ponto que a gente trouxe é que na Câmara dos Deputados, o caput do artigo, aqui é só mostrando essa redução de 90%, mas não tem problema, pode seguir, ele excluiu os biocombustíveis, que ele deixou só os biocombustíveis consumidos em sua forma pura. Foi uma alteração da Câmara dos Deputados. Só que, por exemplo, se você misturar metade de biometano ao gás natural, você já reduz em 50% as emissões de gases de efeito estufa. Não tem por que limitar aos consumidos em sua forma pura, se você tem no Brasil a oportunidade de fazer uma descarbonização suave, sem necessidade, porque não é todo mundo que pode pagar pelo preço da descarbonização completa de um dia para o outro. Então, a ideia é deixar todos os biocombustíveis. A Constituição Federal não trouxe essa limitação e, então, pedimos que que o texto seja mantido como veio do Poder Executivo e como está na própria Constituição. Se puder passar para esse daí, na nossa visão, essa nossa proposta não vai trazer redução de arrecadação, porque hoje a produção é só em 8 plantas. Hoje temos só 600 mil metros cúbicos por dia produzidos, mas considerando esse enorme potencial de 120 milhões, a gente destravando com essa redução o biometano, você vai ter uma arrecadação anual de 4 bilhões, porque a gente vai conseguir alcançar o nosso potencial de curto prazo. Eu não estou falando do total, estou falando de um estudo feito com base em estudos realizados para o Estado de São Paulo, aplicados para o Brasil inteiro. Então, senador, eu tenho confiança de que essa Casa Legislativa ela vai ver a grande oportunidade que tem em mãos de destravar um setor que vai trazer efetivamente muitos ganhos para o nosso país. Muito obrigada pela oportunidade.